Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver agora alguns exercícios. São os exercícios de apoio da semana 1 da disciplina de Fundamentos Matemáticos para a Computação da turma da Univesp 2020. Quem não for da Univesp, são exercícios de dedução, aqueles exercícios de lógica proposicional que dá um argumento e para ver a validade do argumento, para ver se o argumento é válido ou não, que a gente pega as hipóteses, tenta chegar na conclusão, usando regras de inferência, regras de equivalência. Esses são esses exercícios. Quem ainda não pegou a minha ficha resumo de lógica, vai na descrição desse vídeo e pega a minha ficha resumo de lógica. Lá tem a tabela verdade, do e, do ou exclusivo, do implica, né, do bicondicional. E também tem as tabelinhas das regras de equivalência e das regras de inferência que a gente vai usar nesse exercício. Nesses 5 exercícios. São 5 exercícios. Qual que vai ser o que eu proponho para vocês de estratégia nesses exercícios? É o seguinte, eu vou pegar o primeiro exercício. Enquanto eu estiver lendo o primeiro exercício, você pausa o vídeo, tenta achar a fórmula bem formulada. Porque os 5 exercícios ele vai pedir para calcular a fórmula bem formulada e depois a validade do argumento. Tenta calcular a fórmula bem formulada, vê se chegou no mesmo da minha. E aí tenta verificar a validade do argumento. Tenta chegar na conclusão. Se você não chegar no primeiro exercício, não tem problema. Vê a minha resolução do primeiro exercício. No segundo exercício, depois que você já viu o primeiro exercício feito, tenta fazer o segundo exercício. Não conseguiu? Tudo bem. Vê a resolução do segundo exercício e tenta fazer o terceiro. Depois tenta fazer o quarto. Depois tenta fazer o quinto. Se você conseguir fazer o quinto sozinho, já tá bom. Você fez um sozinho. Já tá bom. Quer dizer que você conseguiu pegar o conteúdo. Se você conseguiu fazer 2, 3 sozinho, quanto mais sozinho, melhor. Mas se você conseguiu fazer o quinto sozinho, pelo menos um sozinho, já tá bom. Então vai nessa estratégia. Vê eu resolvendo um. No 2, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. Se não conseguiu, vê a minha resolução. Pode ser que a minha resolução e a sua seja diferente, não tem problema. Quando a gente está trabalhando com essa dedução para verificar a validade de um argumento, pode ter vários caminhos que chegam na mesma conclusão. Então, se você estiver diferente do meu, não implica que você está errado. Implica quer dizer que você seguiu um outro caminho. Tem caminho mais curto, tem caminhos mais longos, né? Tem caminhos que usa 2 linhas além das hipóteses. Tem caminhos que usa 4, 5, 6 linhas além das hipóteses, né? Então, mas são certos, corretos do mesmo jeito, ok? Só são um pouco mais trabalhosos ou menos. Então, se o seu ficar diferente do meu, é até melhor, porque você viu 2 caminhos diferentes. E aí você vê, o professor foi um pouco mais curto, né? Então acho que ele usou uma estratégia um pouquinho melhor. Ou não, eu fui mais curto que o professor, então eu usei uma estratégia melhor que o professor. Então aí você vai ver 2 estratégias ali. Então vamos começar aqui, ó. Nos próximos exercícios, que são 5, encontre a fórmula bem formulada de cada texto e verifique a validade do seu argumento, né? O que é verificar a validade do argumento? Então a gente vai ter hipóteses, que são separadas por e's, e tem uma condicional, implica. Então a gente vai supor as hipóteses verdadeiras, tentar chegar em outras verdades através das regras de equivalências e das regras de inferência. Só que no final, a verdade que a gente quer chegar é a conclusão. Se a gente conseguir chegar na conclusão verdadeira, a gente provou a validade do argumento. Ok? Aqui está uma dica, né? Utilize a ficha resumo de lógica com as tabelas das regras de equivalência e inferência, que é o que eu falei que está na descrição do vídeo. Então vamos lá, exercício 1. Se Maria for assistir a uma série no canal de stream, não estudará para a prova, mas Maria deve estudar para a prova, ou será reprovada. Logo, se Maria for assistir uma série no canal de stream, ela será reprovada. Então, as estratégias para resolver esse tipo de exercício. Primeiro, vai vendo as frases que são ditas e vai anotando as frases que são ditas. Cada uma vai ser uma proposição diferente. Depois, dependendo do que está escrito, você monta a FBF, a fórmula bem formulada. Depois, você faz uma listinha das hipóteses. E aí, embaixo dessa listinha das hipóteses, você tenta achar outras verdades através das regras de inferência e de equivalência. O seu objetivo final é chegar aqui à conclusão, que é o que está depois do último implica, do último condicional, é verdade. Você quer chegar lá.
No começo, as primeiras vezes que você vai pegar, o que eu proponho fazer? Pega a fórmula bem formulada, coloca as hipóteses e vai usando as regras de equivalência e as regras de inferência sem dó. Usa o máximo que você pode, tenta chegar no máximo de verdades possíveis através dessas regras. Sem mirar na hipótese. Tenta usar o máximo possível. Ah, eu posso usar isso, porque aí você vai enxergando o que você pode usar. Vai usando sem mirar no, na conclusão, as primeiras vezes, só para você ver que você pode usar bastante coisas. E aí depois que você não vê mais coisa para usar, vê se você chegou em algum passo na conclusão. Se você chegou em algum passo na conclusão, o que você faz? Elimina o que foi inútil, os passos que você fez que não precisava para ter chegado na conclusão. Elimina eles. Vai chegar um caminho que você vai direto na conclusão. E aí você vai bolando estratégias para sair das hipóteses, chegar na conclusão. Então são duas coisas que você vai treinar. Você vai treinar a usar as regras de inferência e de equivalência, e aí você vai também tentar criar as suas próprias estratégias para chegar na conclusão. Então aqui, primeiro passo é ouvir as frases que são ditas. Ó. Se Maria for assistir a uma série no canal de stream. Uma frase aqui, ó. Ou seja, uma proposição. Maria vai assistir a série no canal de stream. Não estudará para a prova. Opa, tem outra frase. Maria estuda para a prova. Em geral, para não ficar tão complexo, quando tem um não, tenta pegar sempre afirmações sem não, fica mais fácil. Então eu não vou colocar uma afirmação, não estudará para a prova. Eu vou colocar Maria estudar para a prova e aqui, quando eu for fazer essa frase aqui, eu vou colocar um não na frente. Ah, professor, mas eu posso colocar a frase Maria não estuda para a prova? Pode, se você quiser, pode. Só que aí confunde um pouco, porque Maria não estuda para a prova é B. Se for Maria não estuda para a prova B, o não B é Maria estuda para a prova. Então acho que fica um pouco confuso, pelo menos para mim. Mas se você não achar confuso, você pode colocar Maria não estuda para a prova como B, e o não B seria o Maria estuda para a prova, entendeu? Mas eu prefiro colocar a afirmação sem a negação, o B, e aí depois quando eu for colocar o negação, eu coloco a negação no B. Tudo bem, primeira frase aqui, segunda frase aqui, ó. Maria deve estudar para a prova, já tem. Ou será reprovada. Opa, tem outra frase aqui, ó. Maria é reprovada. Logo, se for assistir uma série, tá aqui, ela será reprovada, tá aqui. Tudo bem, só tem essas três proposições. Vamos agora tentar criar a fórmula bem formulada? Então vamos lá. Se aparece um se, eu já sei que tem um implica. Vai ter um implica aqui, ó. Se Maria for assistir uma série no canal de stream, que vai assistir uma série A? Se Maria for assistir uma série no canal de stream, não estudará para a prova. Eu já sabia que era um se, então vai ter um implica. Não estudará para a prova. Estudar para a prova eu chamei de B, então não estudar para a prova é não B. Professor, não entendi por que se implica. Porque é o seguinte, ó. Se eu coloquei um se, se tiver um então ou não tiver um então, fica a mesma coisa. Imagina eu falar assim, ó. Se eu for sair, então eu vou me divertir. Se eu for sair, então eu vou me divertir. Agora tira o então. Fica igual. Fica o mesmo significado da frase. Se eu vou sair, vou me divertir. Ok? Então se eu falar se eu tenho esse se, eu já sei que tem uma implicação. Se eu for sair, então eu vou me divertir. Tiro então. O significado não muda. Se eu for sair, vou me divertir. Tem um então lá que está oculto. Na língua portuguesa a gente às vezes oculta algumas palavras, né? Então no caso aqui tem um implica. Se Maria for assistir uma série no canal de stream, A não estudará para a prova. Então, não B. Vamos continuar aqui, ó. Não estudar para a prova. Agora a gente está no mas. A gente veio até aqui, ó. Mas, o mas é um E, mas Maria deve estudar para a prova. Maria deve estudar para a prova B. Ou será reprovada. Ou será reprovada, que é o C. Então aqui a gente tem um ou. Maria estudará para a prova ou será reprovada. Logo, agora a gente tem um implica. Logo, se Maria, ó, logo. Então a gente tem um implica, tudo bem? Se, agora como começou um se, eu tenho uma outra implicação. Então aqui vai ter uma implicação. Então esse logo é o implica. Como eu tenho um se, quer dizer que aqui começa uma outra implicação. Vai ter alguma coisa implica aqui. Se o quê? Se Maria for assistir uma série, o que é Maria for assistir uma série? Ah, se Maria for assistir uma série,
ela será reprovada. Ela será reprovada é C. Ok? Então, ó, vamos ler e olhando aqui. Se Maria assistir uma série no canal de stream, A não estudará para a prova, então não B. Mas o E, aí tem o ou. Maria deve estudar para a prova ou será reprovada, B ou C. Logo, implica C. Aí se o C, quer dizer que começou um outro implica. Se Maria for assistir uma série no canal de streaming, A, ela será reprovada, C. A, então C. Só que é o seguinte, a gente viu lá nas aulas, aqui eu tenho uma conclusão. Na conclusão tem uma outra implicação. A gente viu que se na conclusão a gente tiver uma outra implicação, a gente pode pegar a hipótese da conclusão e passar junto com essas hipóteses. Porque é o seguinte, ó, esquece isso daqui, ó. Esquece essa parte aqui, ó. Pensa só aqui, ó, aqui dentro. A implica C. O A implica C, o A não é uma hipótese e o C não é uma conclusão? Tá. Agora olha para tudo. Isso daqui é uma hipótese, isso daqui é uma hipótese, isso daqui é conclusão. Mas na conclusão tem uma hipótese levando uma outra conclusão. O que eu posso fazer? A gente viu que a gente pode pegar esse A e trazer para cá junto com as outras hipóteses. Então vai ficar o seguinte, ó. Uma hipótese. A implica não B. E, outra hipótese. B ou C. Como a minha conclusão tem uma outra implicação, eu posso pegar a hipótese lá que está dentro da conclusão e trazer junto com as outras hipóteses A. E aí a minha conclusão fica só C. Isso facilita, porque agora eu tenho uma outra hipótese, uma hipótese a mais. Então vamos lá. Hipótese, 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 conclusão. Vamos tentar resolver. Ó, o que eu escrevi, né? A implica não B. E, B ou C. E, A implica C. Então, vamos colocar primeiro as minhas hipóteses. Quais são as minhas hipóteses? Que eu vou tomar como verdade. A implica não B. Outra hipótese, B ou C. Outra hipótese, A. Então, isso daqui são todas as minhas hipóteses. Primeira hipótese, segunda hipótese, terceira hipótese. São coisas que eu estou considerando como verdade. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que o C é verdade. Eu quero chegar que o C é verdade. Ok, vamos ver aqui, ó. Eu quero saber o C é verdade. Ó, eu tenho que o B ou C é verdade. Se o B ou C é verdade, se eu provar que o B é mentira, eu tenho certeza que o C é verdade. Porque se eu tenho um ou outro, se um é mentira, o outro é verdade. Bom, eu tenho B ou C. Como eu quero C, se eu provar que o B é mentira, eu chego que o C é verdade. Será que eu consigo provar que o C é mentira? Bom, eu tenho um A implica em B mentira, e não em B. E eu tenho A. Então, se eu usar o modus ponens aqui, ó, A e A implica não B, o modus ponens aqui vai me dizer que eu tenho não B. Então, primeira coisa, eu vou usar o modus ponens. Aonde? No 1 e no 3. Se eu pegar o 1 e o 3 e usar modus ponens fala o seguinte: se A implica B, A é verdade, então B também é verdade. Seguinte, se A implica em não B, se A é verdade, quer dizer que o não B é verdade, ou seja, A implica não B, eu tenho A, quer dizer que eu vou ter o não B. Agora, olha só, B ou C, eu sei que o B é falso, então com certeza o B é verdadeiro, porque se eu tenho um outro, um é falso, eu tenho certeza que o outro é verdadeiro. O que a gente chama isso? De silogismo disjuntivo. É o seguinte, ó, se eu tenho A ou B, se eu negar o A, quer dizer que o B é verdadeiro, né? A ou B, se o A é falso, quer dizer que o B é verdadeiro. Então, eu vou pegar aqui no 2 e no 4 e vou usar o silogismo disjuntivo. Porque no 2 eu tenho B ou C. No 4 eu falo que o B é negado, ou seja, o B é falso. Então implica que o C tem que ser verdade, porque o B ou o C é verdade. Então um dos dois tem que ser verdade. Se o B não é verdade, então com certeza o C é verdade. Cheguei no C que eu queria, pronto. Isso daqui, ó, é a conclusão que eu queria. Pronto, resolvido. Quer dizer que o argumento é válido, quer dizer que se eu supor que essa hipótese e essa hipótese são verdadeiras, a gente chega que o C, a nossa conclusão também é verdadeira.
Você conseguiu fazer isso sozinho? Deu o mesmo caminho ou deu diferente? Ou não conseguiu? Se não conseguiu, não tem problema. Olhou minha resolução? Agora vamos para o segundo. Antes de ir para o 2, vamos só pegar uma estratégia que a gente poderia. Porque aqui a gente tem B ou C. Uma outra estratégia é você pegar a sua regra, que é a sua tabela. Tá aqui comigo, ó. Minha tabelinha, minha ficha resumo. Olha tudo que tem ou. E vê o que você pode usar com ou. O ou você pode usar o silogismo disjuntivo, por exemplo. O que eu posso usar com ou? Olha o ou aqui, o condicional é bem legal que dá para usar com ou. Que ele fala o seguinte, se eu tenho uma coisa ou outra, eu posso negar essa primeira, que seria o A, e implicar na segunda. Ou se eu tenho uma implicação, eu posso virar o ou também, né? A implica B, eu posso negar o A e fazer ou B. Nego A ou B. Se eu tenho alguma coisa ou outra coisa, eu posso negar essa primeira, porque se eu nego o não A, fica A, implique B. Então aqui, por exemplo, eu tenho B ou C. Eu poderia transformar isso em não B implica em C. E aí, se eu tenho não B verdade, eu teria o C verdade. Seria um outro caminho. Só para você ver que tem outros caminhos para resolver. No caso, eu não usei o condicional, eu usei o silogismo disjuntivo. Mas quem usou o condicional está correto também. Agora sim, vamos para o exercício 2. Então, pausa, lê, tenta achar o FBF. Depois vê o meu FBF bateu com o seu e tenta verificar a validade do argumento. Então, vamos lá. O carro não está em bom estado ou o cliente irá comprá-lo. Se o carro não estiver em bom estado, o vendedor perde a venda. O cliente não vai comprar o carro, portanto, o vendedor vai perder a venda. Então tem lá o ABC. Vamos começar. O carro não está em bom estado. Lembra que eu não vou usar o não. Se você quiser usar o não como a proposição, você pode. Mas no caso eu vou usar o carro está em bom estado. Vai ser minha proposição A. Ou o cliente irá comprá-lo. Opa, outra proposição. O cliente irá comprá-lo. Se o carro não estiver em bom estado, bom, já foi. O vendedor perde a venda. Opa, tem o C. O vendedor perde a venda. O cliente não vai comprar o carro. O cliente não vai comprar o carro é não B, a gente já tem. Portanto, o vendedor vai perder a venda. A gente já tem o C também. Então já sabe quem que é o A, o B e o C. Vamos fazer nossa FBF. Vamos lá. O carro não está em bom estado ou o cliente irá comprá-lo. O carro não está em bom estado. É o A. É o não A, né? Porque o carro está em bom estado é A. O carro não está em bom estado. Isso daqui é não A. Aqui eu tenho um ou. O cliente irá comprá-lo, que é B. Então é o seguinte. O carro não está em bom estado. Não há. Ou o cliente irá comprá-lo, que é o B. Ou B. Ponto final, vou começar uma outra frase. Quer dizer que eu vou adicionar uma frase. Se eu vou adicionar uma frase, eu coloco o E. Então, geralmente, quando tem ponto final, a gente vai colocar o E, porque aí a gente vai adicionar uma outra frase, alguma outra coisa. Então, se a gente adicionar, a gente usa o E. Se, quer dizer que vai ter um implica aqui. Se o carro não estiver em bom estado, o carro está em bom estado A. O carro não estiver em bom estado, não há. Aí eu tenho uma outra frase, o vendedor perde a venda. Então eu tenho um implica. Por que eu tenho implica? Porque eu tinha um se. Se o carro não estiver em bom estado, o vendedor perde a venda. Ou seja, se o carro não estiver em bom estado, não há. Implica que o vendedor perde a venda. Implica se. Ponto final. Então vou adicionar uma outra frase. O cliente não vai comprar o carro. O cliente compra o carro é B. O cliente não vai comprar o carro é não B. Portanto, o vendedor vai perder a venda. O vendedor vai perder a venda é C. Ok. Então a gente tem aqui, ó, não A ou B, e não A implica C, e não B são as nossas hipóteses, implica C. A gente quer chegar no C de novo. Então vamos lá aqui, ó, não A ou B, e não A implica C, e não B, C. Vamos colocar nossas hipóteses, primeira coisa. Então vamos lá. Não A ou B, não A implica C e não B. Essas são as nossas hipóteses.
São as nossas hipóteses. Ok. O que a gente quer chegar? Quer chegar no C. Que o C é verdade. O que eu tenho? Ó, eu tenho um não A implica C. Então, se eu provar que o não A é verdade, pelo modus ponens, eu chego que o C é verdade. Ok? Então, eu tenho que provar que o não A é verdade. Só que aqui, de novo, ó, mesma coisa. Ó, eu tenho não A ou B. Só que o não B é verdade. Ou falar que o não B é verdade, falar que o B é falso. Não A ou B. O B é falso, quer dizer que o não A tem que ser verdade. Então, de novo, a gente vai usar a mesma estratégia. Primeiro, silogismo disjuntivo. A ou B, se o A é falso, o B é verdadeiro, né? Esse ou esse. Se esse é falso, o B é falso, quer dizer que esse é verdadeiro. Então, no caso, eu tenho não A. Pegando o quê? Pegando o 1 e o 3 e o silogismo disjuntivo. Então, com 1 e o 3, esse ou esse é falso, então esse é verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. E agora eu tenho que o A é falso, eu tenho o não A. Aí eu posso pegar o modus ponens com 2 e com 4, eu uso o modus ponens. Modus ponens, A implica B, se o A é verdade, o B também é verdade. Não A implica C, se o não A é verdade, implica que o C é verdade. Pronto, cheguei na conclusão. E esse você conseguiu fazer sozinho? Se você não está tentando, tenta fazer sozinho. Tenta os próximos 3. Se você ainda não tentou fazer sozinho, tenta fazer um sozinho. Ah, professor, mas é muito complicado, tem que pensar muito. Ótimo. Isso é ótimo. Se você tem que pensar muito, é ótimo. Então você pega o próximo, quebra a cabeça, tenta achar, usar regras de inferência. Ah, professor, mas eu estou usando coisa que eu não vou precisar na demonstração. Não tem problema. No começo você pode usar o tanto que você quiser. Você usa as regras. Se você conseguir usar todas as regras em um só, maravilha. Okay? Depois você começa a traçar estratégia para tentar ir direto na conclusão, igual a minha estratégia que eu tracei aqui. Eu vi minhas hipóteses, vi onde eu queria chegar. E aí eu tentei ver alguns caminhos que dava para chegar. Você viu que antes de eu começar a resolver, eu já sabia tudo o que eu ia fazer para chegar no C. Mas antes você tem que conhecer bem as regras de equivalência, você tem que conhecer bem as regras de inferência, você tem que saber bem como usar elas, e aí depois você vai começar a traçar estratégias. Professor, o meu, para chegar no C, deu 8 linhas, 9 linhas. Tem problema? Não tem problema nenhum. Você conseguiu chegar no C. Isso é o que importa. Depois você vai tentando traçar estratégias mais eficientes que usam mais linhas. Menos linhas, desculpa. Mas no começo não tem problema nenhum. Vamos lá no próximo, exercício 3. Então vamos lá. A seleção da Alemanha era superior. Ponto final. Se tem um ponto final, provavelmente vai ter um E. A seleção do Brasil não era a melhor de todas ou o técnico armou mal o time. Eu sei que está falando de um jogo que a gente não gosta muito, de um 7-1 aí. O técnico não armou mal o time, mas se a seleção do Brasil tinha o melhor time, a seleção brasileira era a melhor de todas, portanto a seleção do Brasil não tinha o melhor time e a seleção da Alemanha era superior. Então olha só, se você ler isso daqui, de cara, é tanta palavra que parece não fazer sentido nada. Mas vamos tentar ver as proposições. Ele já até colocou aqui que são 4 proposições. Vamos lá. A seleção da Alemanha era superior. Primeira proposição. A seleção do Brasil não era a melhor de todas. Então vou pegar uma outra proposição, que é diferente dessa. Mas em vez de colocar não, vou colocar era. A seleção do Brasil era a melhor de todos, tá? O técnico armou mal o time. Outra proposição que não apareceu antes. O técnico não armou mal o time é o não ser. Então não tem uma outra proposição aqui diferente. Mas se a seleção do Brasil tinha o melhor time, agora tem outra proposição. Cuidado. A seleção do Brasil era a melhor de todas, é uma coisa. A seleção do Brasil ter o melhor time é outra. Você ter o melhor time não implica que você vai ser a melhor de todas. Você pode ter o melhor time e ainda perder, não ser a melhor de todos, ok? Outra proposição. O Brasil tinha o melhor time. A seleção brasileira era a melhor de todas. Beleza, já tem B. Portanto, a seleção não tinha o melhor time, é o não D, e a seleção da Alemanha é superior, que é o A. Tá? Então só são 4 proposições. Vamos escrever a FBF. Vamos lá. A seleção da Alemanha era superior. Ponto final.
Seleção da Alemanha superior, que é o A. Ponto final, a gente vai ter um E aqui, né? Vou acrescentar outra coisa. A seleção do Brasil não era a melhor de todas, ou, vou ter um ou o técnico armou mal o time. Então aqui vou ter um ou. Do que? A seleção do Brasil não era a melhor de todas. Era a melhor de todas, B. Não era a melhor de todas, não B. Ou o técnico armou o time, ou C, que é o técnico armou o time. Ponto final. Ponto final tem um outro E. Vou acrescentar uma outra frase. O técnico não armou mal o time. O técnico armou mal o time, C. O técnico não armou mal o time seria não C. Mas, se é mais, eu tenho E. Sempre que aparecer mais E. Mas, C, opa, tem um C. Então vai ter um implica, ó. Apareceu um C, vai ter um implica. C. A seleção do Brasil tinha o melhor time, a seleção brasileira era a melhor de todas. Então tem um C. Se a seleção tinha o melhor time, implica que a seleção é a melhor de todas. Então, ó, C. A seleção tinha o melhor time. D. Então, a seleção era a melhor de todas. Então, B. Aqui ele está tomando como verdade uma coisa que eu falei que não era, né? Ele está afirmando que se a seleção do Brasil tinha o melhor time, então a seleção brasileira seria a melhor de todas. Isso a gente vai tomar como verdade nesse caso, porque vai ser uma hipótese para ver se a gente consegue chegar na conclusão verdadeira. Tá, onde a gente estava? Mas se, aqui no C, né? Mas se a seleção do Brasil tinha o melhor time, a seleção brasileira era a melhor de todas. Que é o quê? D implica B. Portanto, então a gente vai ter um implica, portanto, a seleção do Brasil não tinha o melhor time. O melhor time é D. Não tinha o melhor time é não D. A seleção brasileira não tinha o melhor time e a seleção da Alemanha era superior. E a seleção da Alemanha era superior. Pronto. Eu tenho aqui a minha FBF. Tudo que está escrito aqui, eu traduzi usando essas 4 proposições numa FBF. Agora eu vou verificar a validade desse argumento. Essa e essa hipótese como verdadeiras e tentar chegar na conclusão. Então vamos lá. Quais são minhas hipóteses? O A, tudo que é separado por E. Aqui o não B ou C. Aqui o não C. E aqui o D implica B. Tudo que é separado por E é hipótese. A, não B ou C, não C, D implica B. Então tudo isso daqui são tudo hipóteses. O que a gente quer chegar? A gente quer chegar no não D e A. Parece assustar, nossa, que eu tenho que chegar a alguma coisa que tem E. Mas olha só, se tem E, quer dizer que o não D tem que ser verdade e o A tem que ser verdade. Cuidado, quando eu falo não D é verdade, D é falso, é a mesma coisa, né? Então o não D tem que ser verdade e o A tem que ser verdade. Então eu preciso do quê? Dos dois separados. Se eu chegar que o não D é verdade e se eu chegar que o A é verdade, eu chego no E através do quê? Da conjunção. Se o A é verdade e o B é verdade, eu tenho que o A e B é verdade. Então se o não D for verdade e o A for verdade, eu tenho que o não D e A é verdade. Então tem que chegar que os dois são verdades separadamente, depois eu junto na conjunção. O A, olha que maravilha, ó. O A eu já sei que é verdade. Então eu só preciso provar uma coisa, que o não D é verdade. Se eu provar que o não D é verdade, beleza, eu uso a conjunção com esse A, eu falo que o não D e A é verdade. Agora vamos tentar chegar então no não D. Vamos tentar chegar no não D. Onde que aparece D aqui? Só aparece aqui, ó, D implica B. Bom, D implica B. Se eu quero chegar no não D, eu poderia usar um modus tollens aqui. Porque se D implica B, se eu tiver que o B é falso, eu chego que o D também é falso, ou seja, o não D é verdade. Pronto, provei. Então tenho que provar que o não B é verdade. O não B tem num ou aqui, ó, não B ou C. Um ou outro é verdade. Se eu quero provar que o não B é verdade, será que eu consigo provar que o C é falso? Não B ou C.
Se eu provar que o C é falso, eu chego que o não B é verdade. Só que olha só, uma das minhas hipóteses é o não C. Então vamos começar com isso. Vamos falar que o não B é verdade. Como? Vou usar aqui, ó, o silogismo disjuntivo. O 2 e o 3, usando o silogismo disjuntivo, o que que é? Não B ou C? O C é falso. Então quer dizer que eu tenho que o não B é verdade. Ok? Se eu tenho um outro, se eu tenho que o C é falso, quer dizer que esse daqui é verdade, o não B é verdade. Agora, se o não B é verdade, eu posso pegar o 4 e o 5 e usar aqui ó, o modus tollens. Modus tollens. O que o modus tollens fala? Se o A implica B, se o B é falso, então o A é falso. Ou seja, se A implica B, se eu tenho o não B, eu vou ter também o não A. Então, se D implica B e eu tenho o não B, eu também vou ter o não D pelo modus tollens. Pronto, eu tenho que o não D é verdade, eu tenho que o A é verdade por uma hipótese, então vou usar a conjunção. Aonde? Lá no 1, no A e o 6. Eu vou juntar 1 e o 6 num E. Se A é verdade e o não D é verdade, então não D e A também é verdade. Cheguei assim na minha conclusão e terminei esse exercício. Você tentou fazer isso sozinho? Conseguiu? Foi por um caminho diferente? Conseguiu chegar no não D e A? Não conseguiu e está vendo a resolução? Ok? Não tem problema nenhum dos casos. Não tem problema. Ah, professor, não consegui, está difícil. Não tem problema. A gente ainda tem 2 exercícios. Depois a gente pode fazer mais exercícios, pode fazer lista, até a gente conseguir aprender. Não tem problema nenhum. Errar não é o problema, ok? Quem está errando é quem está tentando. Isso é importante, que você está tentando. Vamos para o quarto. Então vamos tentar agora fazer o quarto. No quarto, de novo, pausa enquanto eu estiver lendo, tenta fazer o FBF, tenta provar a validade. Se você não conseguir, olha a minha resolução. Se conseguir, olha para ver se ficou igual. E aí você vai ter dois caminhos diferentes, duas estratégias diferentes. Vamos então pro quarto exercício. Vamos aqui ao exercício 4. Então, se não for verdade que João vai viajar e Maria trabalhar, então não é verdade isso, que João vai viajar e Maria vai trabalhar. Então, ó, tinha um se, então alguém irá trabalhar. João não foi ao trabalho. Se alguém vai trabalhar, então João teria ido ao trabalho. Portanto, João vai viajar. Vamos ver primeiro quais são as proposições. Já falou que tem 4 aqui, vamos ver. Se não for verdade que João vai viajar. Então, primeira, João vai viajar. E Maria vai trabalhar. Segunda, Maria vai trabalhar. Então, alguém irá trabalhar. Tem um C, que é alguém irá trabalhar. João não foi ao trabalho. Opa, João era viajar, né? Uma outra proposição. João foi ao trabalho. Lembrando que aqui João não foi ao trabalho, vou usar ele como não de. Se alguém vai trabalhar, já tá. Então João teria ido ao trabalho. Já tem João foi ao trabalho, portanto João vai viajar, já tem. Pronto. São 4 proposições que a gente tem. Vamos tentar fazer FBF aqui, ó. Se tem um C, eu já sei que vai ter um implica. Se não for verdade, o que não é verdade? Que João vai viajar e Maria vai ao trabalho. João vai viajar A. E Maria vai trabalhar B. Então não é verdade que João vai viajar e Maria vai trabalhar. Só que tem um se, né? Se isso não for verdade, então alguém irá trabalhar. Alguém é o se. Alguém irá trabalhar. Ponto final. Então aqui já vai ter um e. Pronto, primeira hipótese. E. João não foi ao trabalho. João foi ao trabalho de. João não foi ao trabalho é não de. João não foi ao trabalho. Ponto final. Outro e. Se, opa, vai ter um implica. Se alguém vai trabalhar, que é o se, então, implica, então, João teria ido ao trabalho, que é o de. Portanto, João vai viajar, que é o A. João vai viajar, que é o A. Então pronto, a gente pegou a FBF aqui. A gente tem essa hipótese, essa hipótese, essa hipótese. 3 hipóteses e tem que chegar nessa conclusão. Então a gente tem aqui, né? Não A e B implica em C, I não D, I C implica D,
Então a gente tem que chegar na conclusão A. Vamos colocar nossas hipóteses. Primeira hipótese: não A e B implica em C, uma hipótese. Não D, outra hipótese. C implica D, outra hipótese. Então, tenho 3 hipóteses. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no A. Quero chegar aqui no A. Onde que eu tenho A? Aqui eu tenho, o único lugar que eu tenho A é aqui, ó. Não A e B. Se eu conseguir negar esse não A e B, eu vou ter que o A e B é verdade. Se o A e B é verdade os dois em separados. Se A e B é verdade o B e é verdade o A. Então eu consegui chegar na conclusão. Então, se eu conseguir negar essa negação aqui, eu vou ter que o A e o B é verdade. Ok? Se o A e B é verdade, então o A é verdade, cheguei na conclusão. Como que eu negaria isso daqui? Então, numa implicação. O modus tollens pode ser usado, porque eu tenho uma implicação. Se eu negar esse, eu nego o anterior. Então, se o C tiver negado, quer dizer que esse também vai ser negado e eu consegui resolver. Será que dá para negar o C? Aqui eu tenho C implica D e eu tenho não D. Então, C implica D e não D, eu uso o modus tollens para também falar que o C também está negado. Opa, então vamos usar o modus tollens. Aonde? No 2 e no 3. No 2 e no 3, uso o modus tollens. C implica D. D é falso, então o C também é falso. Né? C implica D, D está negado, então o C também vai estar negado, que é o que diz o modus tollens. Agora o C negado, isso daqui, ó, agora eu vou usar o modus tollens de novo no 1 e no 4. Por quê? Isso implica em C, só que C é falso, quer dizer que isso é falso. Então, se isso implica em C, C está negado, isso daqui também vai estar negado. Então, isso daqui também vai estar negado. Eu vou negar a negação, né? Eu vou negar isso. Só que negar a negação, eu posso usar dupla negação, né? Não A igual A. Então, eu vou pegar o 5 e usar dupla negação. Não A e B é a mesma coisa que A e B. Olha, conseguimos. A e B é verdade, então separadamente o B é verdade e o A também é verdade, né? Nesse caso a gente chama de simplificação. A e B é verdade, a gente pode deduzir tanto B como A. Então a gente vai usar o 6, a simplificação. Se A e B é verdade, o A também é verdade. Resolvemos aí, chegamos na nossa conclusão também verdadeira. Vamos para o último exercício, para o quinto? Então, vamos lá. As pessoas participam da votação ou a situação na cidade não vai melhorar. As pessoas não participam da votação ou as melhorias no cotidiano da cidade serão implementadas. Logo, se a situação na cidade melhorar, melhorias no cotidiano serão implementadas. Vamos tentar ver as proposições. Aqui já falou que são 3. Vamos ver se são 3 mesmo. As pessoas participam da votação. Beleza. As pessoas participam da votação. Ou a situação na cidade não vai melhorar. Eu vou colocar a situação na cidade vai melhorar e esse daqui seria o não B, ok? As pessoas não participam da votação. Já é o não A, a gente tem. Ou melhorias no cotidiano da cidade serão implementadas. É outra frase diferente, outra proposição diferente. Melhorias no cotidiano da cidade serão implementadas. Logo, se a situação na cidade melhorar, já está aqui o B, melhorias no cotidiano da cidade serão implementadas, que é o C. Muito bem. Vamos agora fazer a FBF. Vamos lá. As pessoas participam da votação ou a situação na cidade não vai melhorar. Tem o ou. As pessoas participam da votação, é o A. Vou colocar aqui um ou, né? As pessoas participam da votação A ou a situação na cidade não vai melhorar. A situação na cidade não vai melhorar. Não B. A ou não B. Ponto final. Vou acrescentar mais uma informação. Então, vai ser um E. Estou acrescentando mais uma informação. As pessoas não participam da votação ou as melhorias no cotidiano da cidade serão implementadas. Então, as pessoas não participam da votação. Participar da votação é A. Não participam da votação é não A. Ou as melhorias no cotidiano da cidade serão implementadas, que é o C. Logo, então implica aqui, logo, C, opa, se tem um C vai ter uma implicação aqui. C, a situação na cidade melhorar, que é o B,
Se a situação na cidade melhorar, tem um então escondido aqui, lembra? Se eu for sair, vou me divertir. Tem um então lá, se eu vou sair, então vou me divertir. Se a situação na cidade melhorar, melhorias no cotidiano serão implementadas. Se a situação na cidade melhorar, então, melhorias, né? Tem um então escondido, né? Como que eu sei que tem um então? Por causa desse C, né? Se a situação na cidade melhorar, B, vai ter um então escondido ali. Melhorias no cotidiano da cidade serão implementadas, que é o C. Olha só, minha conclusão tem uma implicação. O que eu posso fazer? Eu posso pegar na implicação da minha conclusão a hipótese da conclusão e passar junto com as outras hipóteses. Então, eu vou ter que A ou não B e não A ou C, junto B aqui com essas hipóteses. E B implica C. Ficou bem mais fácil. Agora a gente tem 3 hipóteses e a minha conclusão é só o C. Vamos tentar resolver. Agora vamos colocar primeiro nossas hipóteses. A ou não B. A outra hipótese, não A ou C. A outra hipótese, B. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no C. Então, eu vou supor essa hipótese como verdadeira, vou supor essa hipótese como verdadeira, vou supor essa hipótese como verdadeira, vou chegar em outras verdades e tentar chegar que o C, dentro das verdades que eu chegar, que o C também é verdade. Quero chegar no C. Onde tem C aqui? Tem aqui. Não há ou C. Então é o seguinte, um ou, não há ou C. Se esse for falso, eu sei que o C é verdadeiro, consegui chegar na conclusão. Então, tenho que provar que o não há é falso, ou seja, que o A é verdadeiro, concordam? Se o não A for falso, como eu tenho com ou C, então o C tem que ser verdadeiro, porque isso ou isso. Se isso é falso, o C obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. O silogismo disjuntivo. Então, aqui, tenho que provar que o A é verdade. Olha aqui um outro ou, A ou não B. Olha só, A ou não B. Se eu provar que esse não B é falso, eu provo que o A é verdadeiro e eu consigo chegar ao que eu quero aqui, que o C é verdade. O A ou não B. Será que eu consigo provar que o não B é falso? Sim, ó, o B é verdadeiro. Se o B é verdadeiro, o não B é falso. Seria a dupla negação, né? O B é a mesma coisa que não B. Então, vou usar o silogismo disjuntivo. Primeiro aonde? No 1 e no 3. No 1 e no 3, eu vou usar o silogismo disjuntivo, porque é o seguinte. A gente tem A ou não B. O não B é falso. Por quê? Porque o B é verdadeiro. Então, o não B é falso. Se esse é falso, quer dizer que esse obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Porque se eu tenho um ou verdadeiro, se um é falso, o outro tem que ser verdadeiro obrigatoriamente. Para o ou ser verdadeiro, como a gente está supondo. Agora eu vou usar de novo, no 2 e no 4, o silogismo disjuntivo. No 2 e no 4, porque olha aqui, a gente tem não A ou C. O não A é falso. Por que o não A é falso? Porque o A é verdadeiro. Se o A é verdadeiro, o não A é falso. Se o não A é falso, quer dizer que o C obrigatoriamente é verdadeiro. Pronto, a gente chegou no que a gente queria, o C. A conclusão. A gente chegou ali na conclusão. Ok? Então foi isso aí os 5 exercícios. Espero que tenha ajudado essa resolução dos 5 exercícios. Espero que você tenha conseguido fazer algum sozinho. Se você não conseguiu fazer nenhum sozinho, não se desespere. Ainda tem tempo, a gente ainda pode estudar, fazer mais exercícios, ok? Vamos continuar aí no estudo para a gente tentar aprender e conseguir passar aí nessa disciplina, ok? Então, bons estudos a todos e um abraço e até o próximo vídeo.